o jogo, acho que a obrigação do Flamengo é transformar esse Fla-Flu, por mais que o Flamengo tenha que respeitar o Fluminense, numa quase formalidade. O Flamengo tem que ter um desafio que é o seguinte: não vou correr riscos. Vou me classificar sem correr risco. Não vou dar chance. Essa tem que ser a meta do Flamengo. Ou seja, não permitir que o Fluminense crie em algum momento algum receio, do tipo, faz um gol no começo, começa a correr atrás do segundo, preocupa. Não, tem que ser um jogo sob controle, para mostrar maturidade, mostrar evolução nessa busca aí por uma maior competitividade e aproveitar as chances criadas, né? Eu acredito que elas devem ser, não digo, não sei se muitas, mas em bom número, ante a necessidade do Fluminense ir para o ataque, né? E aí o Flamengo tem aí condições, já discutir, já deve estar pensando numa estratégia, imaginando o Fluminense que vai, de qualquer forma, tentar sair. Se conseguir, porque no primeiro tempo o Flamengo sufocou tanto o sábado passado, o Fluminense não passava do meio campo. Tem isso também. Vou dar bom dia aqui para o André Rocha, né? André sempre com a gente segunda e quinta e também em outros dias, né? Bom dia, André, bem-vindo. Né? Fla-Flu parece, né, bem encaminhado pelo que o Flamengo vem apresentando, mas é sempre bom, né, o Flamengo, como o Mauro falou, ter cautela. Expectativa para esse Fla-Flu, André. Bom dia e bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Felipe aí na produção. Vamos todo mundo chegando. Estamos quase chegando em 86 mil inscritos. Se você puder fazer sua inscrição, faça. A gente chega ainda nessa live, já ultrapassa e já vai rumo aos 87 mil nesse nosso caminho gradual aí de crescimento. E também deixa o like para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo. Muita coisa para a gente falar, né? Nem vou fazer muita introdução. O Fla-Flu, enfim, a única coisa que eu vou dizer nessa abertura é que eu acho que o Flamengo não tem que entrar em campo pensando em nada relativo a resultado. Tem que entrar para jogar, igual jogou no outro jogo, igual jogou no primeiro jogo, para ganhar, para seguir evoluindo, nessa preparação, que o Carioca não deixa de ser isso, né? É uma preparação, então o trabalho tem que ser na evolução contínua. Eu espero que o Tite tenha focado isso durante a semana. Tem que ficar pensando em resultado. Só isso aí você tem que pensar se tudo der errado lá pro final do jogo. Se não, amigo, é jogar para passar por cima do Fluminense de novo. Não tem muito o que pensar, o que calcular em relação à classificação. O que vale são esses testes, né? O que vale do Carioca são esses confrontos no Clássico. E até pensando no título, conseguir essa classificação com autoridade, né? Com uma nova vitória, vai ser interessante para entrar com moral, né? Nessa final aí, que seja lá contra quem for. Né? É o que o Flamengo está disputando, então, assim. O que vale é isso, é seguir evoluindo no desempenho, seguir o trabalho que está sendo feito. Essa questão do resultado, acho que não tem que ser pesado em Campeonato Carioca. Só lá no final, tiver tudo complicado, aí você tenta fazer um resultado que te classifique, mas o ideal nem é isso, né? Até porque quebraria, né, essa sequência que o Flamengo vem tendo aí de evolução, de boas vitórias, né? E lógico que tem o mérito do Fluminense, mas o Flamengo tem que entrar, o Fluminense vai ter que jogar muita bola para vencer o Flamengo. Tem uma enquete aqui no ar também, galera. Deixa o voto que é importante para a gente, tá? Gerson recuperado, volta ao time titular? Letra A, sim, volta na mesma posição que estava no meio campo. Sim, mais aberto pelo lado, ou não, vai ter que aguardar a vez dele. Né? Então vota aí na enquete aí sobre o Gerson, a gente vai falar sobre o Gerson também daqui a pouquinho. Vou dar um abraço para a galera que está chegando, o Stefano, o Gabriel, o Gelson, lá de Alvorada, em Piraí, Jackson, o Matheus, o André Macedo, o Maurício Facundes, o Clóvis, o José Wilson Lino, né? E tem já superchat aqui, o Fabinho S.A., grande Fabinho, está sempre com a gente, né, cara? Bom dia, parceiros. Gostaria da opinião de vocês sobre o estádio. E se seria bom manter um estádio e o Maracanã? Digo financeiramente, porque depende muito de qual gestão que vai estar no comando. Fabinho, obrigado pela mensagem. Eu sei que você fica a live toda com a gente, então segura só um pouquinho, porque a gente vai começar falando do Fla-Flu e já a gente vai para o assunto estádio. E aí o Mauro e o André com certeza vão te responder isso também, se vale a pena ter os dois estádios. Mas lembrando, né, gente, o Flamengo for construir estádio fica pronto só daqui a 3, 4, 5 anos, né? Não vai construir estádio, pronto, faz assim, o estádio está pronto. E aí o Flamengo precisa de um lugar para jogar. O Augusto Veloso, acho que tem uma contradição
entre os comentaristas. Se o Gabriel tem que esperar a vez dele, o mesmo vale para o Gerson. Mas a gente nem falou nada, cara. A gente nem falou. E o Gabigol foi para o banco ou ficou fora do time por problema técnico, né? De desempenho. Exato. O Gerson ficou doente, não foi nem lesão. O Gerson ficou doente. Então é uma análise diferente. Assim como o Ayrton Lucas voltou no Fla-Flu depois de ficar de fora contra o Madureira, enfim, tudo que aconteceu. O Pulgar voltou, o Igor Jesus jogou muito bem, mas o Pulgar voltou. Então não tem isso, né? Não tem esse tipo de situação. Tem o critério técnico e tem o critério físico, né? Exatamente. O Kelvin Soares perguntou aqui, Mauro, qual o jogo marcante... não, perguntou para todos nós. Ele perguntou ao Mauro, mas falou vocês. Qual o jogo marcante para vocês no Maracanã? Qual é o seu jogo marcante, Mauro? Jogo marcante, vou até ficar fazendo uma lista aqui. Não dá para fazer jogo marcante no Maracanã. Tem muito, né? Rondinelli, né, Mauro? O gol do Rondinelli, o gol do Nunes em 80, o 6-0 no Botafogo, a primeira vez que eu fui de geral, que foi 8-0 no Fortaleza, acho que 78. Primeira vez que fui ao Maracanã, Flamengo e Vasco, 1-0, gol do Del, o Vasco venceu, 71. São vários. O dia que eu vi Flamengo e Santos, o Pelé estava em campo, não lembro muito pouco, mas tive essa oportunidade de estar um dia no Maracanã e o Pelé estava jogando. 1-0, gol do Edu, e eu achei que era gol do Pelé na hora. Eu falei, não, o gol foi do outro. Pô, mas estão tão parecidos, pai. Iguaizinhos, né? É muito parecido. Pelé e o Edu em campo, um 11 e um 10, né? Então, são vários momentos assim, marcantes. Como torcedor, para mim, acho que o gol do Rondinelli, depois o gol do Nunes. Teve aquele gol do Leandro também contra o Fluminense, aquele 1-1, que foi espetacular, pelo que aconteceu no estádio ali, a maneira como o Flamengo reagiu, né? E para buscar o empate, depois perdeu para o Bangu. O time se desgastou para caramba naquele jogo ali, por o gol ter sido do Leandro. Tem muitas coisas legais. O jogo contra o Santos, em 83, a final, o maior público da história do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisando vencer por 2 gols, com 30 segundos, o Flamengo mete 1-0, gol do Zico. Então, é muita coisa. Maracanã tem muitas lembranças. Eu diria que assim, o gol mais comemorado para mim, que eu já vi no Maracanã, foi o gol do Rondinelli em 78. Aquilo foi uma coisa assim, absolutamente alucinante. Quando o jogo acabou, as pessoas estavam indo embora, elas continuavam pulando e se abraçando, comemorando, que parecia que o gol continuava acontecendo em looping, sabe? Foi uma coisa assim, muito alucinante. Assim. Campeonato estadual, para a gente ter uma ideia, né, para as pessoas terem, especialmente mais jovens, né, ter uma ideia de como o estadual tinha relevância, né, porque era um contexto de 2 anos perdendo para o Vasco. 76 a Taça Guanabara, que era importante para caramba, Zico perdeu um pênalti, Geraldo também, Abel perdeu o pênalti do Vasco, no momento que foi derrotado nos pênaltis, e em 77 o Tita perde o pênalti, o Vasco é campeão, ganha os 2 turnos, né? Ali era a decisão do segundo turno. Aí em 78 havia uma grande insegurança do Flamengo, porque, assim, as pessoas quando falam Zico e tal, esse é o jogo da virada, o Flamengo em 78 ganha o Campeonato Carioca, mas até então muitos jogadores eram questionados, teve a goleada para o Grêmio lá 5-2 lá em Porto Alegre, e muita gente pediu a dispensa de vários jogadores, como o próprio Júnior, né? Não tem condição, não pode jogar no Flamengo e tal, aquelas coisas de momento, né? Então, o jogo do gol do Rondinelli, acho que ele também tem um aspecto de ser um marco, né? É o grande ponto da virada. Se o Flamengo não vencesse aquele jogo, iria para uma final com o Vasco, se eventualmente fosse derrotado naquelas finais, pode ser que nada daquilo que aconteceu depois acontecesse. Era bem possível que o dirigente vendesse jogadores, pensasse em jogadores, como o Flamengo fez anos depois, na gestão do Veloso, uma parte do tempo, e o Flamengo abriu mão de Júnior Baiano, Marquinho, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, né? Uma galera assim, de jogadores campeões da Copa São Paulo que foram brilhar em outros times. Impressionante, tudo a preço de banana. Eu sempre falo isso aqui com os caras aqui, que antigamente era assim, né? Já pode falar que isso era antigamente. Os times de São Paulo passavam no Flamengo como que vai no mercado com aquele carrinho e ia pegando jogadores e tudo isso, liquidação. E eram vendidos assim, o Flamengo estava sempre enrolado, sempre endividado, uma bagunça danada. Agora é o contrário, né? O Flamengo vai lá no Bragantino, por exemplo, e fala, eu quero o seu zagueiro e leva o zagueiro. Eu vou lá no Cruzeiro, eu quero o Arrascaeta e levo o Arrascaeta. Sinal dos tempos. Aliás, um rápido parênteses. Quem viu ontem Bragantino e Botafogo e não tinha entendido por que o Léo Ortiz queria sair do Bragantino para o Flamengo, como se fosse para o Palmeiras, para o Grêmio, outro time maior,
acho que ficou claro, né? Os caras jogaram o segundo tempo quase todo com homem a mais, praticamente não ameaçaram o Botafogo, tomaram ainda um gol. Peraí, cara, sabe? Tem coisas que o dinheiro não vai comprar, né, cara? Toda a organização, a empresa multinacional e tal. Mas o time banana também, o Bragantino, hein? Vou te contar, hein? O time banana. É com o Palmeiras, semifinal de Paulista, quando tem chance para a final, perde. A vaga na Libertadores do ano passado, assim como o Botafogo fraquejou, eles fraquejaram também. É impressionante, cara. Porque nem ameaçaram. Sul-Americana, né? Sul-Americana, pô, chegou na final com o Atlético, jogaram nada, nada. É incrível, cara. E assim, não tem, parece que não tem alma, né? Porque a torcida não é uma torcida, é meio que uma pessoa da cidade ali que torce para vários times e que vai lá para assistir, porque é um jogo legal e tal. Mas não tem uma atmosfera, assim, um negócio. Então, imagina o caso do jogador. Não é porque é o Flamengo, não, gente. Eu disse, se fosse o Palmeiras, ou fosse o Internacional, um time. O cara ia balançar, cara. Porque não tem como. Lembra do Arthur? O Arthur estava no Palmeiras e no Bragantino. Quando o Palmeiras quis de volta, claro que ele voltou. Você vai ficar do Bragantino podendo jogar no Palmeiras, amigo? Só se o cara for um cara muito acomodado, achar que Vidinho, Bragança Paulista é tudo de bom e ficar ali. Se tiver ambição profissional, não fica, não. E o Botafogo mandou bem ontem. E legal isso com o futebol do Rio, 3 times na Libertadores. Entendeu? Esqueçam momentaneamente a rivalidade e reflitam. Isso é bom para o futebol do Rio de Janeiro. Isso é bom para o Flamengo. O Flamengo está se mexendo esse ano muito, contratando e tudo, porque o Flamengo foi desafiado. Quando pensou que estava por cima da carne seca, foi desafiado, esculachado, deu nada no passado. E viu o Fluminense ganhar a Libertadores, ganhar um bicampeonato em cima do Flamengo, ganhou da Recopa, que o Flamengo não ganhou ano passado, perdeu para um time equatoriano. Situação idêntica, né? Tinha que fazer a vitória por 2 gols, o Flamengo não fez, o Fluminense fez. Então, isso tudo acho que deu um choque de realidade. O Fluminense bem é bom para o Flamengo, entendam? O Botafogo bem é bom para o Flamengo, porque acaba com essa babaquice de ser rei do Rio, que não é nada ser rei do Rio. Grande coisa ser rei do Rio em 2024. Isso é bom para os anos 60, anos 70, né? E coloca os caras sob pressão. Isso é bom, repito, é bom para o Flamengo. Não é bom ter os rivais locais fracos, não. No mundo inteiro é assim. Você acha que o Bayern de Munique não seria melhor que os outros times alemães pudessem desafiá-lo, fosse uma liga mais forte, mais competitiva? Ele fica ali jogando ali. Esse ano está acontecendo uma exceção. Em geral, ele ganha ali e tal, não tem muita dificuldade. Aí, quando vai para a Europa, que ele se depara. O Paris Saint-Germain é a mesma coisa. O Flamengo não é bom. Repito, 3 cariocas na Libertadores é legal, é bom, é positivo.